Bom dia, Tancredo, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Litoral com seus ouvintes. E um prazer maior ainda, que é falar da educação, que é a minha paixão, é a minha razão do meu trabalho diário, na qual eu faço com muito prazer e carinho. E venho aqui, então, responder e colocar ao par a toda a população do que a gente vem trabalhando diariamente com a educação no nosso município. Então, acompanhando a Marisa, também está a Sandrinha aqui, que também estão conosco, e a Patrícia. A Patrícia também, né, então, o pessoal que assessora a presidente da fundação, estão aqui, né, também participando na entrevista. Marisa, só rapidamente para a gente deixar o pessoal atualizado, a educação realiza umas chamadas que são das vagas, né, dos ACTs, né? E precisa, isso é uma ação constante, né? Porque sai professor para tratamento de saúde, sai professor de férias, não sei se tem férias nesse período, sai o professor, né? Porque de repente está viajando, arrumou outra situação, licença sem vencimento, licença prêmio e aí por diante, né? Como é que essa escolha, você tem uma lista e você vai chamando conforme a classificação ou a cada período tu faz, né, um edital? Então, Tancredo, na verdade a gente faz aquele grande processo seletivo no início do ano, como a gente fez ali em janeiro, a gente fez aquele grande processo seletivo, e de lá você vai utilizando conforme a classificação dos profissionais que lá estão. Você faz para todas as áreas, né, inclusive para educador social, profissional de apoio e as áreas, as disciplinas específicas de cada segmento. Nesse montante, como você bem mencionou, acontece a questão da necessidade de substituição de alguns profissionais, principalmente a questão de atestados médicos. A gente tem um número bastante expressivo de atestados médicos. Só para você ter uma noção, nos 6 primeiros meses desse ano, a gente teve aproximadamente 1.640 atestados só na Fundação Municipal de Educação. Isso se faz necessário, não contestando, né, mas estou colocando isso, a necessidade da substituição, muitas vezes, do profissional. Então, a gente faz o processo seletivo, esse grande processo. Quando chega no final, né, quando você já fez todas, chegou no final da fila, eu diria, se faz necessário, nós temos um ataque que diz que todo o processo seletivo nosso é com prova, diferente do Estado. O Estado, muitas vezes, ele consegue fazer sem ter um processo seletivo, sem ter uma aplicação de uma prova. Nós não, nós temos isso, uma orientação do Ministério Público aqui, enfim, que precisa ter prova. Erramos no passado, temos essa obrigatoriedade hoje presente e isso nos faz uma demanda maior de estar aplicando provas quinzenalmente, mensalmente, para que o nosso banco de processo da listagem esteja sempre alguém para mim poder estar suprindo a minha necessidade. Diferente do Estado, como lhe falei, que pode não ter um processo seletivo conforme é a demanda da unidade. Tem alguns municípios que adotaram um sistema de premiação na questão do atestado. Né? Tu perde um certo privilégio dentro da estruturação. Isso o Tubarão não pode estar trabalhando nesse sentido? Sim, Tancredo, isso já foi um desejo meu e do prefeito Sorato, assim que assumimos no ano passado, em 2025, porém a gente viu uma fragilidade no processo. O ponto era manual, é no papel, né? Então, isso para você premiar ou para você fazer alguma coisa, ele não é uma informação muito fidedigna, eu diria, né? Então, nós estamos numa força-tarefa desde o início do ano. Aí eu parabenizo o Marcelo, que vem trabalhando incessantemente na instalação dos pontos eletrônicos nas 44 unidades escolares. Hoje nós estamos instalando o ponto eletrônico. Todas as unidades escolares terão um ponto digital, né? E, inclusive com aplicativo no celular. Isso, o celular é o up a mais, né? Na verdade, terá a base ali na secretaria, enfim, no local que for definido na unidade escolar. Então, a partir de quando isso estiver funcionando 100%, a nossa ideia é promover, sim, alguma gratificação, algo que venha a fazer com que a assiduidade desses profissionais, muitas vezes a gente consegue elevar, como foi o caso da ação que o próprio governador Jorginho Melo fez através da Secretaria da Educação, premiar no final do ano num valor a mais para aqueles que conseguem ter a oportunidade de trabalhar diariamente e tendo um número mínimo de faltas. Bom, tem alguns assuntos aqui que porque a gente noticia aqui na questão da sessão da Câmara, e às vezes tem algumas discussões lá, uns embates feitos relacionados à questão da educação. E a gente também vê os requerimentos encaminhados de vereadores
né, que são encaminhadas a todas as secretarias. E chama a atenção para nós aqui sobre a questão da alfabetização, né, uma meta em 2025, um levantamento feito, né, com indicador de crianças alfabetizadas, que mostra que alguns municípios aqui não atingiram, dos 18, em torno de 7 ou 8 municípios, não falha a memória, que não alcançaram os índices, né? Isso é um trabalho constante e é um trabalho que precisa de muita atenção, né, dentro da educação, né, secretária? Né? Como é que é feito isso e o que a Prefeitura de Tubarão está fazendo para poder sanar esse problema? Tancredo, a equipe pedagógica liderada pelo Jailson vem trabalhando incessantemente na questão pedagógica, fazendo atendimentos individualizados com os nossos professores, principalmente na área de língua portuguesa e matemática, aonde os alunos são feito a prova para o IDEB, né, para os índices do IDEB. Você sabe que nós não temos um percentual bom na questão do IDEB, nós temos 4,8 na média para os alunos do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e do 1º ao 5º ano a nossa nota é 6,2, ou seja, abaixo da média, que é 7. E isso a gente precisa trabalhar, porque isso eu vi o índice aqui, é 66% abaixo da meta, né? Ficou aqui no item Tubarão. Na verdade, esse da alfabetização, eu estou te falando do IDEB, mas esse da alfabetização é uma projeção. Né? Certo. Você tem uma meta a ser cumprida. Nós ainda estamos dentro do... Mas regredimos sim, e precisamos trabalhar sobre isso. Foi 2 décimos que a gente diminuiu. Certo. E com isso, conversando com o prefeito Sorato, nesta preocupação que a gente tem, que é a maior, que é a questão da alfabetização, nós estamos contratando uma empresa que nos dará uma consultoria diretamente na unidade escolar, não é com a fundação, é lá na unidade escolar. Ele vai fazer o diagnóstico, ele vai aplicar a prova com os nossos alunos, fazer o levantamento das dificuldades encontradas na unidade escolar, porque cada uma, pelo seu bairro, tem uma característica específica, então você não pode tratar todas iguais. E com isso vai trabalhar com os nossos professores para orientar como isso nós vamos mudar essa realidade do nosso município, tá? Essa contratação deve acontecer para o 2º semestre. Nós estamos agora na parte documental, na parte burocrática, para dar início aí no mês de agosto. É essa a nossa ideia, uma vez que teremos no mês de julho a última semana também de recesso nas nossas unidades escolares. A questão na máquina pública é a questão da burocracia, porque tu precisa, em cima da legislação, não dá para contratar no dia seguinte, né? Não é como a gente vai lá, pega um cartão de crédito, né? Vai lá e passa, né? Tem outro fator também que e a gente sabe dos investimentos que a educação tem feito e dentro dos critérios estabelecidos por legislação, aí o 15% na saúde, o 25% na educação. E esses índices são índices que têm que ser alcançados. A Prefeitura alcançou o índice tranquilo, mas chamou atenção pelos números e foi publicada uma tabela, foi divulgado isso na Câmara de Vereadores, né? Eles trouxeram ali um paralelo do ano de 2013 até o ano de 2025. E considerando ali o período também que nós tivemos aí na época da gripe, né, que não foram de 19 a 21, que nós tivemos aí forte, então a repercussão no ano de 2020 teve uma queda para 27,9%. Depois cresceu um pouco mais, 31%, 22%, 31%, 23%, 34%, 24%, 29%, aí já veio dando uma queda, e chegou no ano de 2025 com 25,7%. Por que essa queda e por que essa movimentação dos investimentos? Algum fator que pesa e é positivo ou negativo? Primeiro, né, Tancredo, vale ressaltar porque você não pode simplesmente ter índices, mas você precisa aplicar bem o dinheiro financeiro. E esses índices, eles tiveram essa, eu diria, alteração, e mais precisamente em 2025, porque nós não lançamos o patronal no nosso orçamento. Algo que
conforme o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, as orientações que a gente recebeu, deixou a critério nosso de colocar isso no orçamento ou não. Você sabe que isso era algo que estava sendo discutido na Justiça, era algo que não estava sendo pago. Isso, nesse ano, eu posso dizer que isso é em torno de 1.500.000 mês, né, que teria que ser pago, e que isso nós ganhamos na Justiça, mas foi computado anteriormente, de 24 para trás, esse valor, né, que é um valor significativo. Significativo. Né? Impacta bastante no percentual. Como lhe falei, em torno aí, esse ano de 2026 seria em torno de 1,5 milhão mês, mas nos outros anos anteriores você vai oscilar de 1 milhão, 1.100.000 mês, né? E isso nos anos anteriores foi computado no orçamento, foi colocado no índice de 25%, mas isso não foi investido, você há de convir comigo, né, Tancredo? Uma vez foi colocado no orçamento, mas não foi pago, né? Porque estava sendo discutido na Justiça. Não estou dizendo aqui que não deveria ser colocado, porque havia uma orientação de ser, sim, colocado em orçamento. Não estou discutindo isso, não foi feito algo errado, não. Era para ser colocado. Porém, assim que a gente assumiu, a orientação que o Tribunal de Contas deu, e isso a gente tem como comprovar documentalmente, é que isso ficava a critério nosso, podendo ou não colocar. Como eu entendi, o prefeito Sorato também, que era algo que não era verdadeiro, que estava sendo colocado no orçamento, mas que não estava sendo aplicado diretamente na educação, a gente optou por não colocar no orçamento, não computar no índice de 25%. Bom, mas vale ressaltar, né? Se nós compramos carros, compramos terrenos, damos uniforme, damos material, damos mochila, estamos reformando. Eu tenho aqui uma lista de 3 folhas de obras que estão em andamento ou que irão iniciar. Então, investindo bem o dinheiro, eu acredito que isso nos demonstra que a gente está no caminho certo, pelo menos. Tem um fator que também chamou muita atenção, e a gente observou isso no orçamento, de 24 para 25, de 25 para 26, a projeção orçamentária, um gasto menor na questão das creches particulares. Eu observei, e aí os números ali trazem, né, uma diferença. Eu não sei se a senhora tem algum material relacionado a isso, mas se a gente pudesse estar trazendo isso para a população também, para saber os gastos que estão sendo feitos hoje, né, com a questão das vagas particulares, e o que estava sendo praticado o ano passado, porque o orçamento de 25 ele é já pronto de 24 para 25. Exatamente. O de 25 é feito para 26, de 26 para 27 e assim sucessivamente, né? A senhora tem alguns números para poder passar essa informação, porque é importante também. A senhora falou aqui que foram feitos vários os investimentos na educação, e esse dinheiro tem que sair de algum lugar, ele tem que ser economizado e sair de algum lugar, né? Ele precisa ser direcionado, porque ninguém fabrica dinheiro. Então, se tu gere um orçamento dentro de um critério para fazer a economia, para poder investir em outras áreas, é fundamental. O que a senhora tem para a gente aí para trazer essa boa informação, né? Que é importante desses investimentos que estão sendo feitos na educação? Tancredo, estou trabalhando até nesse momento numa resposta ao Tribunal de Contas do Estado, no qual o documento foi emitido no dia 13 de março de 2026, onde o Tribunal de Contas ele contesta, né, enfim, essa questão da compra de vagas, e ele mesmo diz e me cobra em 90 dias para que eu responda quais as ações que eu estou fazendo em vendo que é inconstitucional a compra de vagas constante. Isso é apenas um paliativo, assim entende a Constituição, assim entende a orientação que eu recebi, assim entendo eu a orientação que eu recebi do Tribunal de Contas. E tenho aí até final de julho para responder essa questão. Então, falando nessas credenciadas, a gente, quando assumiu, nós pegamos a última nota de 2024, aonde em dezembro foi pago R$ 1.768.770. Somando o ano de 2024 todo, ele deu R$ 20.506.125 pagos às instituições credenciados. Este foi o As particulares. As particulares. Isso foi que ano? 2024. 2024. 20.506.000 e os quebrados que mencionei. 2025, vale ressaltar que a colônia de férias já estava matriculada pela gestão anterior. Já havia feito o mês de janeiro as matrículas. Eu só consegui administrar de fevereiro em diante.
E com isso a gente passou de 20 milhões, nós gastamos em 2025 14 milhões 754.790 reais. Então, de 20 milhões e meio, nós passamos para 14 milhões... De 24 para 25. De 24 para 25. Em 2026... Essa é a projeção que a senhora tem, porque não fechamos ainda o ano. Nós pagamos até o mês passado 4 milhões e alguns quebrados para as credenciadas. A minha última nota foi paga em maio, em junho, desculpa, R$ 745.667 mês. E eu devo permanecer, até porque já estamos no meio do ano, nessa projeção até o final do ano, porque eu ainda tenho vaga na minha rede. Então, não se faz necessário aí a compra neste momento. Com esta projeção, eu caio de 2024 para 20 milhões e meio, eu venho para 9.450.619 reais e um centavo. É esta projeção que devemos investir, pagar as credenciadas em 2026. Eu diria aí em torno de quase 11 milhões de diferença. É esse o valor que a senhora justifica nos investimentos que estão sendo feitos no município relacionado às obras e compra de terreno, sim. material escolar. Boa parte vem daí, né, Tancredo? Houve a redução do ano passado, a redução desse ano. Vale ressaltar também um apoio que a gente vem tendo aí do governo estadual e na situação também de emendas e de convênios através do nosso prefeito, né, que vem aí trabalhando com isso, e os recursos vêm aparecendo, que é isso. Eu faço a gestão do dinheiro e o prefeito também, politicamente, aí faz todo um trabalho de gestão para trazer esses recursos para o nosso município. E aí o resultado disso são 3 folhas aqui, 4 folhas, eu diria, de projetos, alguns em andamento e outros já para que a gente consiga botar em prática nos próximos meses. É importante, né, porque esse esclarecimento para a população, porque o maior investimento, a maior fatia de investimento de um orçamento municipal está na educação, que é 25% do valor. Exatamente. E uma leve mexida, às vezes, em alguma situação interna de gestão, repercute valores significativos para reinvestimento. Né? Mas para a gente findar, eu queria só destacar um assunto que é muito importante aqui, com relação, né, a obras. E a gente tem o ginásio de esporte, né, das obras. A senhora esteve discutindo aí o projeto, parece que tinha alguns detalhes, e findou, que é a obra do ginásio de esporte do Monte Castelo, né, que eu acho que o do Arindo Bressan, que começa a sair do papel e ir para a obra mesmo, né? Isso mesmo, Tancredo, né? Foi um pedido do prefeito Sorato e do vice Denis que eu fosse atrás de um espaço naquela comunidade ali, para que a gente conseguisse tão sonhado ginásio de esporte ali naquele bairro. E com isso nós adquirimos no ano passado com recursos próprios, né? Não houve interferências de outros, em si, com recursos da própria prefeitura, da própria educação. Nós adquirimos em torno de aproximadamente 800 mil reais, os 2 lotes que eram confrontantes ali com a escola Arindo Bressan. E aí de lá para cá a gente vem trabalhando no projeto. Iniciou o projeto com a Amurel, porém a Amurel... por uma questão de estar atendendo aí 18 municípios, e a gente já tem outros projetos lá com a Amurel, a gente optou pela empresa da ATA, que faz projetos, que ganhou a licitação dentro da prefeitura. Então, esta empresa é que está desenvolvendo o projeto. No dia de ontem, eu acho que eu já fiz algumas 6, 7 reuniões, enfim, mas no dia de ontem é que eu vi assim, a coisa tomar o corpo do jeito que o prefeito Sorato gosta, que é uma obra de qualidade, né? Aí aproximadamente mais de 700 lugares, porque o prefeito exigiu da minha parte que fizesse um projeto com arquibancada dos 2 lados, com a medida padrão, para que também pudesse acontecer jogos oficiais nesses espaços, né? Para a comunidade num todo, não só para a escola. E aí a gente atendeu a essa solicitação, e aí está aí o projeto que está finalizando, está quentinho aí para ir para a licitação. Já temos convênio aportado aí, e esse projeto deve estar em torno de mais ou menos 5 milhões de reais, já com convênio preparado de 2 milhões do governo do estado. Tem data mais ou menos para início da obra, secretária?
É um pouco complicado porque você sabe que agora, sim, ele vai me entregar o projeto em 30 dias. Foi na reunião de ontem, ele, olha, agora com a aprovação do layout, enfim, de tudo que foi discutido no dia de ontem, ele me entrega daqui a 30 dias. Após isso, entra para o processo licitatório, com todas as documentações já prontas desta empresa. Processo licitatório aí, Tancredo, vamos falar em 60 dias, Isso. mais ou menos, um processo mais ou licitatório, menos, né? Se não tiver impugnação, se tiver tudo redondinho... Correr tudo certo. Em seguida a gente inicia. Mas se eu tiver impugnação, como eu estou tendo, por exemplo, na José Santos Nunes, que eu estou trabalhando aí nisso há 1 ano, mais ou menos, mas que agora, se Deus quiser, vão botar todas as vírgulas no lugar certo para que não tenha nenhuma impugnação. É difícil te dar uma data, mas quero começar o ano de 2027 já iniciando esta obra, sem dúvida nenhuma. Nessa reunião foram apresentadas, até estava a tua assessoria que estava colocando, sobre uma maquete eletrônica. A gente vai fazer depois que a gente termina aqui as entrevistas, é feito material para o Portal Litoral Mais, e a gente vai estar lá publicando no Portal Litoral Mais a importante reunião de ontem da presidente da Fundação, secretária Marlise, né, que fez... né, de uma forma muito tranquila, né, e trazendo uma realidade de uma boa obra para a comunidade. A comunidade do Monte Castelo precisa ser bem atendida, né, Sandrinha? Há de que não atender, né? Há que se não atender, né? Mas é importante porque obra com qualidade é obra para sempre, quase, né? Porque tu trata aí, às vezes, das obras que são feitas, as obras públicas, às vezes muitas obras que foram executadas anteriormente aí, e hoje a gente vê a dificuldade que tem, obras mal feitas, material... Acho que foi uma das orientações mais que o prefeito Sorato me deu. Marlise, tudo que você for fazer, faça de qualidade. Por favor, se você fizer isso, você está fazendo do meu jeito que eu quero. Então, faça de qualidade. Nas aquisições de imóveis, enfim, compre de qualidade e assim a gente vem trabalhando desse jeito. Que bom. 8 horas e 30 minutos, estou entregando aqui exatamente no horário que a senhora pediu, que a senhora tem uma agenda, né? E com o prefeito, em seguida a senhora está saindo aqui dos estúdios. A gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar na sua companhia, de seus ouvintes. É sempre um prazer falar da educação, prestar conta daquilo que é a minha obrigação enquanto presidente. Agradeço toda a equipe, porque isso eu não estou fazendo sozinha, né, Tancredo? Isso só está acontecendo, essa revolução na educação, porque tem uma equipe por trás de mim que abraça junto, diretor de obras, diretor de transporte, pedagógico, administrativo, todo esse pessoal pegou junto, está junto comigo, e isso me dá um prazer de vir todos os dias estar trabalhando das 8 horas da manhã até a hora que Deus mandar e as necessidades da educação vir à tona. Quero agradecer a todos e convidar também para as festas juninas que acontecerão nesse sábado. Eu tenho aí 7 a 8 escolas que a gente vai fazer um tour. Parabenizo a todos os que estão envolvidos nesse evento de sábado e convido a família para participar, que a gente estará lá junto com a comunidade, que isso é importante, essa harmonia entre família e educação. Do mais, eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição e um forte abraço a todos. Tá, só para o pessoal, porque a gente tem ouvinte de todos os bairros, a senhora sabe quais são as escolas que vão ter a festividade, né, que é a festa junina. Sim. E essa é uma movimentação que nas comunidades acontece com muita frequência, os pais participam junto, né, com os alunos, padrinhos, amigos, o tio, a tia, o irmão, a namorada, o namorado, enfim, né? Então, só para dar para o pessoal ficar sabendo aí onde vai acontecer as festas juninas. Vamos lá, então. Neste próximo sábado, então, no CI Aprender Brincando, lá no Sertão dos Correias, começa às 14 horas. No CI Balão Mágico, às 9 horas da manhã. No Cantinho da Alegria e na escola João Teixeira, que funciona lá, no Cantinho da Alegria às 15 horas, Divina Providência às 15 horas, Dorivalda às 14 horas, Walt Disney a partir das 14h30, João Paulo I a partir das 16h30 e lá no Mário José Bressan já aconteceu, mas agora vai acontecer o Dia da Família nesse próximo sábado, outro evento também que faz parte do nosso calendário a partir das 9 horas da manhã. Então essas são as escolas que terão as festividades nesse próximo sábado e eu convido a todos mais uma vez. Bom, é lazer para todos, né? A comunidade precisa, às vezes, estar confraternizando a escola com a comunidade e a participação de todos, né? É importante isso. Agora, 8 horas e 33 minutos, nós